Hoje nós vamos falar de um princípio, irmãos, que é o princípio do relacionamento. Mas aí eu vou levar isso para o plural, relacionamentos. É engraçado que esse princípio aqui, eu já iria abordá-lo há um tempo atrás, antes desses dois últimos que nós aprendemos aqui. Mas agora eu consegui entender por que Deus quer falar de relacionamentos. Primeiro, nós precisamos entender uma coisa de cada vez. E é óbvio que relacionamento é uma coisa que Deus, na sua essência, Ele sempre vai prezar. Porque se nós formos entender isso na profundidade, nós não somos uma ilha. Então, Jesus, ele poderia ter feito todo o trabalho dele aqui na terra sozinho. Mas você viu que Jesus priorizou pessoas. Ele gosta de relacionamento. Só que não é todo e qualquer relacionamento. E essa noite eu quero que nós entendamos isso, tá? Esse princípio, ele não tem como ser falado numa única segunda-feira. Então eu pedi muito entendimento para Deus. E ele vai ser falado em 3 segundas-feiras. E vocês vão entender como isso aqui, pelo menos na minha vida, assim, foi uma virada de chave. Porque, irmãos, às vezes nós somos cercados de pessoas. A questão é, a qualidade desses relacionamentos vai dizer quem você vai ser daqui para frente. Nós somos formados por opiniões. Não adianta falar que não, que é sim. Então, assim, o meio que você convive é o que vai determinar o que você vai alcançar na tua vida ou não. Lembre-se que uma pessoa errou, pecou e caiu. Uma outra pessoa acertou, fez o que era certo e restituiu. Então, o mesmo ser humano que derruba, tem o que levanta. Tem o que derruba, tem o que levanta. Então, eu só quero que vocês nessa noite entendam o seguinte, e isso é muito importante. Coloca assim no seu coração, eu preciso entender de relacionamentos na minha vida. Irmãos, são os relacionamentos que vão fazer você crescer, amadurecer. Porque às vezes, uma vez falaram isso para mim e eu falei, gente, você tem que ter muita coragem, primeiramente, de fazer isso que eu vou falar. E você precisa confiar nisso que você vai fazer, nas pessoas que você vai fazer isso. Exemplo. Como que você quer saber se você está agindo corretamente com as pessoas, por exemplo, nos seus relacionamentos? Eu fui num curso, eles pediram para fazer isso. Eu achei muito constrangedor, mas isso é libertador. É muito simples. Você perguntar para um amigo que é brother seu, o que você acha de mim, Felipe? Felipe é meu amigo, é brother. A chance do Felipe falar os meus defeitos é bem pequena. E ainda assim, se ele falar, ele vai falar de uma maneira mais florida, para não me magoar, certo? Só que esse tipo de feedback que o Felipe vai me dar, ele não ajuda em nada. Aí fica um pouquinho mais difícil. Porque para alguém dar um feedback para você, ela precisa primeiramente ser verdadeira. E a verdade, ela nem sempre ela é doce, irmãos. Ela não é gostosa muitas vezes de ouvir. Então a pessoa pode falar para você assim, quer um exemplo? A pessoa mais verdadeira e sincera que nós conhecemos se chama Jesus. O mesmo Jesus que fala que você é filho amado, filho querido, que Ele te ama e vai estar com você todos os dias até a consumação dos séculos, é o mesmo Deus que fala, você está errado, você está fazendo coisas que estão me desagradando, você está trazendo maldição para a tua vida, você precisa se consertar. É a mesma pessoa. Porque Jesus, ele é verdadeiro e nós precisamos aprender isso. Isso é relacionamento, entende? Isso é o que nós precisamos entender. O seu cônjuge, muitas vezes, ele vai ser a pessoa que mais vai falar a verdade para você. Os seus pais, normalmente, são as pessoas que mais vão falar a verdade para você, sem medo se você vai ficar chateadinho ou não. Os seus mentores e os seus pastores. Por isso que eu dei o exemplo do Felipe como uma amizade. Então, por mais que ele me ame, eu o ame, nós somos brother, nossa, vamos juntos até Jesus voltar, vai existir aí algumas lacunas que ele não vai ter coragem de falar para mim. E não é porque ele não me ama, porque ele não quer o meu bem. O grau da intimidade, quanto mais íntimo de alguém você é, mais fácil é dessa pessoa te falar a verdade, olhando nos seus olhos, te ajudando a crescer, ou muitas vezes te chateando. Então, assim, nesse princípio aqui de relacionamentos,
Cuidado com quando alguém fala para você aquilo que só você gosta só de ouvir. Eu gosto de ficar perto de fulano porque eu me sinto tão bem com as coisas que aquela pessoa me fala, o jeito que ela me joga para cima, os elogios. Até dá uma bronquinha de vez em quando, mas eu nem me ofendo. Isso eu me preocupo. Essas pessoas não vão te ajudar a crescer. Imagina você tendo um sócio como melhor amigo. E irmãos, eu vou falar isso com muita propriedade. A primeira vez que eu quebrei, lá atrás, quando eu contei a história para vocês, eu lembro que em alguns momentos de conflito, nós falávamos assim, eu vou embora, não dá pra gente conversar agora, senão eu vou acabar falando alguma coisa que te magoe, e vou embora. E eu ia embora ou ela ia embora. Isso tá certo? Nós colocávamos as coisas debaixo do tapete. Deu no quê? Na falência antes de começar. Entendeu? Aquilo que nós achávamos bonitinho, educado, fino, na verdade não tem nada de fino, nada de educado, nada de legal. Quebrou antes de começar. Então, cuidado com, às vezes nós temos a mania de menosprezar muito quem fale a verdade assim na nossa cara. Uma vez me perguntaram assim, Luísa, mas qualquer pessoa pode me falar a verdade e eu tenho que achar aquilo lindo e levar isso comigo? Depende. Lembra que eu falei da autoridade? Então, são seus pais? É o seu cônjuge? Porque eu acredito que quando você casa com alguém que te ama, te respeita, te admira, que é o seu bem. Ela tem uma autoridade sobre a tua vida, a Bíblia diz que tem. Os seus mentores, os seus pastores, essas pessoas, elas têm autoridade sobre a tua vida, elas te amam e elas estão vendo coisas que você não está vendo. Irmãos, nós sabemos que nós temos defeitos. Tem coisas que são muito evidentes até. Só que tem defeitos nossos que essas pessoas vão apontar que parece implicância, mas é isso aí que está te impedindo de crescer. Na sua empresa, nos seus relacionamentos, no seu ministério, nos seus sonhos. Eu falo isso porque eu sempre tive muita dificuldade de ouvir pessoas. E eu lembro que eu selecionava as pessoas que eu ouvia, só que eu não tinha sabedoria de selecioná-las também. Então, como que eu selecionava? A lá Luísa. Quem falava manso, quem falava de uma maneira mais legal, mais florida. Entendeu? Tem até uma historinha que eu falo que eu acho que é legal sempre falar isso. Eu sempre falo isso. Eu tinha uma professora na segunda série. Na segunda série eu tinha 7 anos. Como é que um negócio desse marca, né? Eu tinha 7 anos, eu estava na segunda série, ela chamava Edileuza, eu falo chamava porque essa professora faleceu de câncer, né? Há muitos anos atrás. E essa professora, ela implicava muito comigo, mas ela implicava assim, era pessoal o negócio ali, eu era uma criança. Hoje eu consigo entender, né, algumas coisas. E olha que interessante, a matéria dela, eu nunca esqueci. Ela era professora de português. Então, assim, ela era aquela professora que, olha, você viu como eu comecei a conversa, ela era muito implicante. Mas ela falava exatamente as coisas que eu fazia. Ela falava assim, olha, existe a hora certa de falar, Luísa. Então, pode vir aqui pra frente, senta aqui na frente. Vai ficar toda a minha aula, você vai ficar aqui na frente. E eu vou ficar bem de olho na senhora. E você fala demais, não presta atenção e atrapalha seus coleguinhas. Para mim, ela era o diabo. Mas olha que interessante, o que ela estava me ensinando ali? Que existia a hora de falar, a hora de brincar, a hora de prestar atenção. Para mim tudo era festa, 7 anos. Então, às vezes, por que eu lembro tanto dela hoje assim? E lembro a fisionomia, tudo dela. Porque ela, irmãos, ela falava aquilo que eu não queria ouvir, mas eu que era verdade. Só que eu tinha outras professoras muito mais legais, né? Professora de ciências, professora de educação artística, professoras que eu amava. E eu tô falando alguma coisa para vocês aqui diante de Deus, eu não lembro o nome delas. Eu não lembro. Essas professoras legais, muito legais, eu não lembro o nome delas. Aliás, eu não lembro nem da matéria. Não é engraçado isso? Você vê que tem uma coerência nisso? Então, é lógico que nós não podemos ser muito céu, muito terra. Você não pode ficar criticando. Todo mundo que... Não é crítica. É essa crítica construtiva também, quando as pessoas falam, eu tenho o meu pé atrás. Porque normalmente a pessoa ela quer te dar uma, aí para não ficar feia, ela fala, vou te dar uma crítica construtiva. Né? Não é bem isso, não. Só que assim, dependendo do caminho que você está hoje trilhando, presta atenção no que você está ouvindo daqui para frente. Porque esse princípio aqui da Bíblia, eu achei
extraordinário a forma que Deus mostrou para mim, como Ele trata esse negócio de relacionamentos. Irmãos, hoje eu tenho algumas coisas na minha vida, e eu não tenho problema nenhum em falar isso. Eu conquistei algumas coisas na minha vida, perdi, aí conquistei de novo, estou conquistando novamente, mas eu tenho plena consciência disso hoje. Eu não estaria aqui agora, nesse exato momento, se não fosse a ajuda de pessoas, de relacionamentos que eu construí no meu caminho, errando e acertando. Então, assim, eu vou começar esse princípio, e eu nem vou falar as duas outras mensagens que vão ser dadas, porque eu acredito que existe um tempo para todas as coisas. Vocês vão começar a ouvir e vai falar, gente, mas o que ela quer dizer com isso? Mas no final eu acredito que quando vocês unirem esse quebra-cabeça, vocês vão ver que faz tudo faz sentido. Gênesis 2:24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Número 1. A única forma bíblica e aprovada por Deus para se fundar uma família é mediante o casamento entre homem e mulher. Ponto. Não fui eu que escrevi isso. Uma família bem edificada é uma família estável, espiritual, emocional e financeira. Ponto. Instabilidade espiritual, é isso aqui que nós vamos falar. Se vocês forem sinceros consigo mesmo, vocês vão entender isso aqui. Instabilidade, eu não falei esse, eu falei instabilidade espiritual, emocional e financeira são geradas por um marido ou pai que não cumpre o seu papel de liderança. A paternidade gera proteção, provisão e destino. A mulher sábia auxilia na organização da família. E tem coisas que ela consegue discernir e administrar. Irmãos, isso que eu vou falar para muita gente é escândalo, vai criar mimimi. Mas a Bíblia, ela não vai mudar porque eu não concordo. Porque a Bíblia fala que céus e terras passarão, só que a palavra de Deus, ela nunca vai passar, ela nunca vai mudar, e nós crendo ou não, ela vai acontecer. Então, assim, o mundo pode estar ditando aí fora várias formas e nuances para atenuar algumas coisas, para mudar outras coisas, ou para bagunçar outras coisas. Eu, sinceramente, eu posso falar isso com muita propriedade. Eu não nasci dentro do Evangelho, eu aceitei Jesus com 17 para 18 anos. E nos meados de 20 e poucos anos, eu fui passear lá fora. E eu garanto para vocês que eu vi muita coisa. Eu garanto para vocês que eu conheci muitos tipos de pessoas. Luísa, isso foi bom ou ruim? Depende de como você analisa algo. Como eu creio em Jesus, eu vou dizer que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Uma coisa eu tenho certeza, irmãos. Poucas coisas eu tenho certeza na minha vida, mas esta é uma delas. A mão de Deus nunca saiu do lugar dela, assim, ó. As misericórdias de Deus nunca saíram de cima da minha vida, é por isso que eu tô aqui. Então, não é uma pessoa que fala para vocês assim, ó, eu acho que lá fora é assim, assim, assado. Não, eu estou falando para vocês o que é e da onde eu vim. No mundo tem glamour, no mundo tem beleza, no mundo tem liberdade, tem libertinagem, tem oportunidades, tem tudo isso. Mas tem um preço. Ah, e no Evangelho, quando você está no Evangelho, quando você aceita Jesus, não tem preço? Tem. Mas ele já pagou. Essa é a diferença. Então, assim, princípio de relacionamentos, eu dividi ele, por quê? Porque cada um precisa entender o quadrado que está aqui. Sabe por que está essa bagunça?
Porque cada um está assumindo papéis que não são seus. Irmãos, eu não estou aqui criticando a forma que as pessoas vivem, mas existem princípios. O homem fica em casa cuidando da família e das crianças e a mulher vai trabalhar. Vamos falar sobre. Ah, está funcionando muito bem assim, Luísa. Tudo bem, pode funcionar muito bem assim. Mas eu torno a dizer, não sou eu que desenhei um papel de relacionamentos e papéis para cada um na Terra. Não sou eu. Não fui eu. E, gente, eu posso garantir uma coisa para vocês. Se Jesus escreveu o que escreveu, é porque ele, como Deus, sabia o que estava falando. Então, assim, ó, eu vou começar aqui. Luísa, por que você está falando de família? Gente, o maior empreendimento que você tem na sua vida é a sua família. Sabe por que eu estou falando isso e afirmando isso? Porque eu conheço pessoas muito bem-sucedidas que qualquer ser mortal gostaria de ter a vida que aquela pessoa tem, e eu digo no âmbito total, tá? São pessoas de bons relacionamentos, só que quando chega sexta-feira à noite, eu tô falando de pessoas que eu conheço, tem lugares que eu frequentava em São Paulo, que eu morava na Zona Sul. Então as pessoas, elas na quarta-feira, elas já estavam convidando nós para ir para algum lugar na sexta. Mas isso sim, irmãos, era toda semana. Não é uma pessoa normal que fala assim, ó, esse mês eu vou no teatro, daqui 20 dias eu tô falando lá fora, tá? Eu vou no teatro, aí depois eu vou num pub, depois eu vou num barzinho, depois eu vou no cinema, depois eu vou na casa de algum amigo. Tudo que é fora da curva não é natural, é espiritual, você acreditando nisso ou não. Tudo que é exagerado não é natural. O que faz uma pessoa, toda sexta-feira da vida dela, ela fala para mim, eu não consigo ficar em casa. Só que se eu passasse aqui a foto para vocês, as fotos das casas que essas pessoas moram, você ia falar, gente, mas a casa dela é praticamente uma Disneylândia. Primeiro que as pessoas se falam dentro das casas via WhatsApp. Você está onde? Eu estou no quarto da fulana, ou estou na sala principal, ou estou na varanda, não sei, tudo dentro da mesma casa, tá? Então se nós formos para lá, nós vamos ficar praticamente umas 6 horas dentro da casa se divertindo com as coisas que tem lá, ou seja, é estranho. Porque tudo que essas pessoas fazem lá fora, elas podem fazer dentro das residências delas, convidando pessoas diferentes, se esse for o caso, mas entretenimento é o que mais tem na casa delas. Eu falo isso porque eu já entrei, já vi, eu falei, gente, dá para ficar as férias aqui. Contentamento de relacionamento, elas não têm. Elas precisam encontrar isso lá fora, nesses lugares que eu acabei de falar. Ela não consegue ficar dentro de casa muito tempo. Acredite no que eu estou falando. Eu não era muito diferente disso, não. A primeira coisa que a gente precisa entender é que se você tem bons relacionamentos dentro da sua casa, já começou bem o negócio. Porque olha que legal, irmãos, você quer empreender, você quer abrir uma empresa, você quer crescer. Aí você chega na sua casa, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua namorada, sua noiva, sua mulher, seu marido. Preciso te contar uma coisa, olha o que eu pensei. Olha isso aqui. Sério? Como que nós vamos fazer isso? Não sei, mas você compartilha ali, você confia em contar isso para essas pessoas vão vir com ideias para você e você sabe que são ideias que vão te ajudar porque elas te amam e elas querem o seu bem. Você já começou muito bem o negócio. Agora você quer ver o contrário? Aquelas pessoas que falam assim, olha, eu sou mais contar para o vizinho do que contar para alguém dentro de casa. Pensa num negócio, eu contar dentro de casa dá tudo errado. Parece que eles torcem contra. Eu prefiro contar com um vizinho. Se eu tiver que pedir dinheiro emprestado, quem já ouviu isso aqui? Eu peço para um vizinho, mas eu não peço para parente. Eu não peço para minha família. É capaz de dar o dinheiro amaldiçoado ainda. Aí você vem me falar que essa pessoa, ou essas pessoas, ou até mesmo nós, que falamos isso, não estamos com algum problema de relacionamento, gente? A própria Bíblia diz que se você não cuida dos seus, como é que você vai cuidar lá fora? Dos seus funcionários, do cara que você quer que seja seu parceiro, dos clientes que você vai atender, você não consegue
Você não consegue centralizar dentro da sua casa, que normalmente são 2, 3, 4, 5 pessoas. Aí você quer cuidar de uma empresa de 100. Aí é mais fácil cuidar dos outros. Não é, sabe por quê? Por mais que isso não pareça real, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Existe uma coisinha que chama laço sanguíneo. Isso fala mais forte do que qualquer coisa. Eu não sei se vocês já presenciaram cenas assim, ó, as famílias não se conversam. Irmãos, pais, tem algum barulho aí no meio. Aí, infelizmente, acontece uma fatalidade. Alguém fica gravemente doente, ou sofre um acidente, ou recebe uma notícia muito ruim. Vocês percebem que aquele ódio, aquela mágoa, aquele ressentimento, por um instante ele some. Aí, por exemplo, olha, nós precisamos de uma doação de órgãos, senão essa pessoa vai morrer. A família esquece o ódio, a raiva, quem está devendo, e começa, vai, gente, vamos doar sangue, vamos fazer uma campanha, pelo amor de Deus, vamos buscar Deus, não, vamos pedir ajuda. Vocês já perceberam isso? Isso é laço, isso é sangue, isso sempre vai falar mais alto. Nem que depois que a pessoa, ela conseguiu sobreviver, a pessoa olha para a cara dela e fala, ai, pelo amor de Deus, devia ter morrido. Mas vocês vão ver que na hora H mesmo, do olho do furacão, são ali, a família que vai aparecer ali. Não são todos. Não é toda a família, mas você vai ver que a grande maioria que vai estar naquela sala é a sua família. E olha, irmãos, quando eu falo família, sangue, tem pessoas que constroem famílias, tá? Pessoas que são adotadas, pessoas que ela literalmente é adotada por alguém ali. Tem laços de adoção, todo mundo sabe aqui que às vezes fala mais alto do que sangue mesmo. Então quando eu falo família, eu não estou dizendo família única e exclusivamente quando você é gerado por alguém. Porque eu acredito que o que é gerado pelo coração é muito mais forte do que qualquer outra coisa. Então, assim, eu começo falando isso, de você empreender primeiramente dentro da sua casa, que você pode estar enroladinho aí com alguma coisa, e se você olhar para dentro da sua casa, você vai ver que tem lacunas aí. Aí você vai lá para fora com as lacunas e acha que vai fechar as lacunas lá de fora. Você não fecha as suas, dentro, nós, muitas vezes. Então, só para entender, o maior empreendimento que você pode ter na tua vida é os teus relacionamentos e começando pelos internos. Irmãos, tem coisa para resolver? Resolve. Resolve, porque senão o negócio não vai. Deus estabeleceu um padrão de relacionamento, esse dá certo, mas nós não fazemos. Todas as coisas que eu li, eu vi aqui, eu falei, caramba, mas já escrevi isso. Tá, Deus está falando que a família é a principal ferramenta, já entendi. Família é estabilidade emocional no mundo, porque quando uma pessoa ela está bem nos relacionamentos dela, ela não dá trabalho para ninguém, em lugar algum, gente. Quando nós começamos a dar trabalho, é porque nós estamos com problemas de relacionamento. Precisa de ajuda. Pode perceber, irmãos. Só que às vezes você não percebe que você está sangrando em cima das pessoas. Você não percebe que você está jogando em cima das pessoas as suas frustrações que você não resolve, você não fala, você não faz nada. Você que pensa que seus relacionamentos não estão sendo atingidos. Não é porque você não percebe que não está sendo. Alguém que já voou de avião? Levanta a mão quem já voou de avião aqui. Quem levantou a mão aqui? Eu também. Quem levantou a mão aqui já pegou turbulência? Pegou? Irmãos, uma vez eu estava indo para o Nordeste e pegou nessa zona de turbulência. Se durou 2 minutos, foram muitos. Luísa, você calculou? Não, eles falam. Quando você pergunta para a aeromoça, se você perguntar para o piloto, quando desceu o avião, ele fala. Durou 2 minutos. Nesses 2 minutos, o que são 2 minutos, irmãos? Pelo amor de Deus. 2 minutos. Tinha pessoas gritando, chorando, grudando
no vizinho do lado. Outros já entregando a alma para Jesus. 2 minutos. Isso que eu tô falando aqui foi real. Que coisa horrível. Que sentimento de que você vai morrer. Mesmo aquelas aeromoças falando que tá tudo sob controle, você fala, se não fosse outras coisas que eu já ouvi falar, né? Mas foram 2 minutos. E sabe qual foi a conclusão que eu, Luísa, cheguei nesse negócio? 2 minutos, você suporta. Tô viva, né? Se fosse a viagem toda assim. Sabe qual é a conclusão disso aqui que eu tô falando? E por que eu tô falando isso? O avião ficou instável 2 minutos. E quase algumas pessoas ali tiveram um piripaque, de fato. Isso prova, irmãos, que assim, ó, você ter momentos de instabilidade, você suporta, sabe, os 2 minutos? Agora, uma vida de instabilidade, você vai morrer. Você vai matar pessoas. Emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente. Isso é muito sério. E nós não paramos para pensar nisso. Então, a instabilidade, ela não é de Deus. Ela não faz bem para ninguém. Então, você precisa olhar para a tua vida, nos seus relacionamentos e ver se não está muito instável algumas coisas ali. Porque fica marcas, hein? Tanto é que tem pessoas que, dependendo do trauma que ela pega em aviões assim, ela nunca mais voa. Irmãos, eu conheço pessoas que viajam de carro, de ônibus, ela vai até de jegue, de bicicleta, mas ela não entra mais dentro do avião por causa de um trauma desse aí. Gente, mas não caiu o avião. Sabe quantos aviões caem, minha filha? Sabe quantos acidentes de carro tem comparado a um avião? Ela não quer saber. Porque já entrou ali e acabou, já bagunçou tudo. Então, sabe aquela historinha de pessoas que têm traumas com relacionamentos? Aí ela conhece outras pessoas, outros momentos, só que ela não consegue se relacionar legal, porque ela tem traumas. É o avião que eu falei aqui. Só quem passou por alguma instabilidade sabe que esse negócio é horrível. Se você não passou ainda, se prepare, porque não tem como você não passar por algum tipo de instabilidade na sua vida. Emocional, financeira, espiritual.